Inovação, ela está muito mais onde o dado não está. Ter facilidade com a matemática financeira é um diferencial de negócio. Olá, eu sou a Carla Fiorito e esse é Um Passo à Frente, uma produção do Estadão Blue Studio em parceria com o Itaú Empresas. No episódio de hoje a gente vai falar sobre decisões baseadas em dados e como é que empreendedores têm usado informações econômicas e inteligência de gestão para crescer com eficiência e propósito. Participam dessa conversa aqui comigo o Gregory Copenhagen Goldfinger, ele que é CEO e cofundador da Goldco, marca referência em chocolates sem adição de açúcar e inovação no setor alimentício. E também o Bernard Martins, fundador da Tinsei do Brasil, empresa que se tornou líder nacional no recondicionamento de equipamentos de impressão de grande porte. Bom, sejam muitíssimo bem-vindos, muito bom receber vocês aqui. E eu já queria começar, Bernard, com você, né? Você começou a Tinsei do zero, construiu uma operação sólida, né, com expansão internacional, inclusive. E aí eu queria saber, em que momento você percebeu que os dados e também os indicadores se tornariam aí centrais para orientar as decisões do seu negócio? Bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui. Na verdade, eu acho que número faz parte do meu modelo mental. Desde criança, por exemplo, em discussões, ou sempre quando eu sou questionado sobre algo, eu vou debater, vou discutir, vou trazer argumentação em cima de dado. Então, minha carreira profissional toda foi pautada em decisões onde eu analisei antes números, dados, e isso de forma muito natural. Como eu falei, é o meu modelo mental. E quando eu fui abrir meu negócio, toda a estratégia que eu montei foi com base em informações de mercado, market share, participação dos fabricantes, então, e todo o negócio foi desenvolvido em cima disso. É um modelo mental, uma forma de pensar sempre baseado em número. Algo que faz parte de você na vida, né? Exatamente, até antes dos negócios. Exatamente. Muito bom. Gregory, a Goldco, combina propósito e desempenho, falando aí de inovação, sustentabilidade, eficiência. Como é que vocês, então, usam dados de mercado e de consumo para guiar o desenvolvimento de produtos e, claro, o crescimento da marca? Sim. Bem-vindo. Obrigado, Carla. Prazer estar aqui. No nosso caso, acho que é um pouco diferente, assim, porque os dados, eles nos dão simplesmente um retrato do que é o mercado. Então, as pessoas comem mais chocolate ao leite e mais barra de chocolate do que bombom, por exemplo. Então, isso te dá uma informação limitada, sobretudo na ótica de inovação. Porque o retrato não diz nada além daquilo que as pessoas estão fazendo, mas não necessariamente daquilo que elas gostariam de fazer. Então, a inovação está muito mais onde o dado não está. Porque se tivesse dado, provavelmente já teria esse negócio, esse produto. Uhum. Então, no nosso caso especificamente, quando a gente olha principalmente para consumidor e inovação, a gente olha para o que não está no dado. Então, quando a gente olha para a Goldco especificamente, a gente olha para marshmallow sem açúcar no mundo, não existia. A gente desenvolveu esse negócio. Pô, mas qual o tamanho do mercado de marshmallow no mundo? No Brasil? Não tem a menor ideia. Mas se for bom as pessoas gostarem, vai ter relevância. E a gente foi construindo esse negócio. Então, eu acho que nesse aspecto, especificamente de consumidor, olhando mais para o que não tinha nos dados do que de fato tinha nos dados. Claro que quando a gente olha para a gestão do negócio, aí os dados são absolutamente cruciais e fundamentais para nos mostrarem o nosso desempenho, onde a gente vai bem, onde a gente vai mal e onde tem oportunidade. Então eu gosto de separar sempre dados nessas duas verticais. E aí fazendo um adendo aqui que vale um pouco para a pesquisa, como é que a gente pergunta para as pessoas o que elas gostariam de comer se elas não sabem o que ela poderia ter? Perfeito. Então, é um pouco isso, assim. Bem curioso isso. Bernard, um estudo recente da FGV mostra que empresas que contam com o apoio consultivo do Itaú Empresas têm 30% mais chances de se manter ativas depois de 5 anos. Que tipo de informação e acompanhamento você, no caso da Tinsei, mais fez nas suas decisões, falando aí de crédito, de investimento e, claro, de expansão também? A Tinsei certamente é parte desses 30%. O Itaú
é nosso parceiro desde quando a gente começou o nosso negócio. O meu negócio é um negócio que tem um lead time financeiro muito elevado, então a gente paga o nosso fornecedor de forma antecipada, geralmente Estados Unidos e Canadá. Tem o período de recepção dos equipamentos nos Estados Unidos, no nosso warehouse nos Estados Unidos. Tem o processo de importação, né? Após a chegada dos equipamentos do Brasil, eles passam por um processo de produção e após terminada a produção, a gente vende aos nossos parceiros de forma parcelada. Então, é uma necessidade de fluxo de caixa enorme. Isso associado ao crescimento que nós tivemos desde a abertura da empresa, o Itaú foi fundamental para nos ajudar com diversas linhas de crédito. Em especial, linhas de crédito que tem tudo a ver com o nosso negócio. Então, a gente tem acesso a dinheiro internacional numa taxa de juros bem legal, né? Operações de FINIMP com carência proporcional ao nosso nível de fluxo de lead time em relação ao caixa. Tem um trânsito muito legal com os profissionais do Itaú que me assessoram, né? A gente troca informação de economia, trocamos informações sobre o que é melhor para o meu negócio, se naquele momento é um empréstimo de curto prazo, de longo prazo, né? Isso nos ajudou muito a conseguir levar ao mercado uma proposta de forma de pagamento que foi ganhadora de negócio. Os meus clientes são muito mais sensíveis a uma forma de pagamento mais extenso pela natureza dos negócios deles, que eles compram comigo para alugar os equipamentos. Então, ele tem um desencaixe financeiro no momento zero e vai receber aquele investimento ao longo do contrato de locação. Então, são empresas muito mais sensíveis a compras parceladas no longo prazo. E o Itaú foi um grande parceiro que permitiu essa forma de venda. Entendi. Seria muito mais complicado, mais desafiador caso você não tivesse, né, esse acompanhamento consultivo. Sem dúvida. É uma questão muito complexa, né? O empresário hoje no Brasil lidar com toda essa variação de mercado e com o desafio de ter um caixa tão longo, e quando você fala em crescer, você consome capital de giro, né? Então foi muito importante para mim. Aliás, tem sido. A gente continua aproveitando dessa oportunidade. Muito bom. Gregory, a Goldco cresceu, né, por sua vez, mais de 50% ao ano, é isso mesmo? É isso. Esse ano a gente dobra, né? Maravilhoso. E ainda se tornou um sucesso nas redes sociais, é demais acompanhar o conteúdo de vocês lá. Como é que vocês, então, incorporaram esses dados dentro desses canais? Falando aí de comportamento, de engajamento, preferências, como é que vocês incorporaram isso às decisões estratégicas da empresa? Esses insights, eles influenciam as escolhas como, por exemplo, definição de praças para expansão, priorização de produtos, até mesmo ajustes no portfólio? Com certeza. Então, a rede social, né, no geral, ela é uma base de dados viva em tempo real, né? Então, tudo que é comentário, interação, nível de engajamento, te dá alguma informação relevante ali. Então, a hora que a gente consegue, obviamente, ter uma comunidade extensa e ter essa interação em tempo real, a gente consegue, primeiro, validar o produto. Pô, se eu tenho interação positiva, então eu tenho um produto que está acertado. Sempre pode melhorar, da mesma forma que a gente tem feedback construtivo e fala, pô, será que não vale a pena fazer isso? Será que não vale a pena fazer isso? Aquilo. Uma outra questão a gente começa a ver, por exemplo, nas redes sociais, se a gente fosse só para fazer uma comparação, né? Se a gente fosse pegar dado de mercado, qual o tipo de chocolate que mais vende? Ao leite. O que menos vende? Branco. Beleza. Então, se essa fosse a decisão, a gente ia fazer mais ao leite, menos branco. Nas redes sociais, a gente começa a ver que as pessoas têm uma paixão pelo nosso chocolate branco. A gente tem hoje uma participação de chocolate branco quase igual a de chocolate ao leite. Uau. Então, de novo, de trás, puxada, né? É um dado puxado, né? Eu estou ouvindo como o consumidor está falando. Então, isso começa a modular o nosso negócio para um outro caminho, né? A gente tem um sortimento enorme de chocolate branco em função disso. Da mesma forma que se a gente fosse montar um negócio do zero hoje, qual é a praça que a gente provavelmente abriria a loja por último? É uma questão logística de temperatura Nordeste. As nossas lojas de melhor desempenho, uma das, estão no Nordeste. O consumidor tem paixão por aquilo, tem paixão pela história, tem paixão pela marca. A gente só sabe disso porque a gente via as pessoas pedindo, né, no Instagram, no TikTok, seja lá onde,
Quando é que eles abrem loja em Fortaleza? Quando é que abre loja no Recife? Quando é que abre loja não sei onde? Aí você não vê um comentário, você vê inúmeros comentários. Mesma coisa no Rio de Janeiro. Você fala, pô, peraí, eu tenho tração. Quando você abre a loja, ontem a gente inaugurou em Maceió, hoje inaugura em Teresina, já abre uma tração absurda em função disso, né? Então, são dados vivos, né? Então tem um valor absurdo aí nesse negócio. É um mapa para o caminho, né? É um mapa, total. Muito interessante. Bernard, a Teamcey lida com prazos longos, né, com importação também, importações que são complexas. E aí eu queria entender como é que o uso de dados operacionais, falando de fluxo de caixa, de giro de estoque, de câmbio também no seu caso, como é que isso tudo mudou a forma como é que você planeja o crescimento e também como é que você evita riscos nesse sentido? Eu divido o meu negócio em 4 variáveis e uma é função da outra, né? Primeiramente, disponibilidade de produto. Eu não consigo virar para o meu fornecedor e falar, eu quero 10 equipamentos ou 100 equipamentos. Como equipamento usado, a disponibilidade é limitada. Então, por exemplo, hoje eu quero comprar um veículo, um Palio. Não adianta eu querer comprar 1000 Palios. É o que o mercado de usado tem a oferecer. Às vezes tem 100, é assim no mercado de equipamentos de impressão usados, né? Então, primeiramente, a primeira variável que a gente controla é a disponibilidade de produto. E isso implica, muitas vezes, a gente fazer investimento em lotes que surgem para que um momento seguinte, um possível momento seguinte de escassez, faça com que eu tenha disponibilidade de produto, né? A segunda variável é o processo de importação. A Teamcey tem bastante experiência nisso, mas existe uma complexidade um pouco maior na importação de bem usado. É uma legislação específica, né? A gente trabalha sob um benefício fiscal bastante competitivo, concedido pelo Estado de Minas Gerais. Então, é algo que a gente controla de perto também, o tempo ali de importação, né? O terceiro ponto é o processo produtivo, a minha capacidade de produção. Não adianta eu ter muita máquina se eu não tiver capacidade de produção, né? O que vai me limitar o meu volume de vendas também é a capacidade de produção, né? E a quarta é a nossa capacidade de venda. Mas, historicamente, o que tem limitado o crescimento da Teamcey é a disponibilidade de produto. Hoje, a nossa demanda costuma ser maior do que a minha capacidade de compra lá fora, né? Então, nesse cenário onde é importante eu estar sempre buscando oportunidades no exterior de grandes compras para cobrir momentos de escassez de produto, isso faz com que eu tenha que buscar recursos no mercado, no cenário de crescimento, né? E eu preciso tomar essas decisões totalmente embasado em dados. E isso passa por, inclusive, uma análise econômica sob o ponto de vista de câmbio, né? Porque se eu compro um produto agora frente a uma tendência de câmbio de queda, pode ser que eu fique lá na frente pouco competitivo em relação ao meu concorrente. Claro. Né? O produto fica elevado, né? Então, passa por uma análise econômica, uma análise da nossa situação atual de caixa, uma análise sobre a nossa capacidade produtiva, né? Então, todas essas variáveis, essas 4 que eu citei, exigem um aprofundamento em dados para tomada de decisão. Você falou a palavra aprofundamento dos dados. Exato. Né? Muito bom. Gregory, o consumidor está mais exigente, né? Mais consciente, fato, né? Então, quais são os insights que esses dados de comportamento dos consumidores e as preferências deles mais te surpreenderam, né? Mais surpreenderam vocês ali na gestão do negócio, na análise do negócio, e como é que esses dados também influenciaram as decisões de produto e ainda as decisões de comunicação? Eu acho que a principal delas né, como eu disse, sobre praça e produto, vieram de feedback do consumidor, mas mais do que isso, acho que o principal dado do consumidor, e esse é um dado que levou tempo para a gente entender, que é, bom, como é que a gente vai se posicionar enquanto marca e explicar para o consumidor quem nós somos. E aí a forma que a gente vinha fazendo durante muitos anos desde começar a empresa era, bom, vamos falar então de chocolate sem açúcar, ou que é isso, ou que é aquilo. Mas a gente sempre tinha uma dificuldade de achar um caminho que parecesse resolver todos os problemas. Até que um determinado dia, em conversa com um profissional super experiente de comunicação, ele falou, o que teu consumidor fala? O que teu consumidor fala quando ele come teu produto?
É recorrente ou não é recorrente? E toda vez que o consumidor come nosso produto, nossa, que delícia. Não tenho culpa. 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 Peraí. Todo mundo fala isso. Não comer chocolate. Então, por que a sem gente culpa? está querendo desenvolver uma comunicação se o consumidor já sabe? Perfeito. Ele já sabe, já tem essa resposta. Né? Então, a gente deu muito ouvido para eles e hoje é muito claro, né? Chocolate é muito gostoso, é sem culpa. Isso não veio de nós. Isso veio 100% do consumidor. Então, e desde então, isso tem mais ou menos 1 ano e meio que a gente fez isso, ficou tão mais fácil explicar o nosso negócio que a gente não tem mais que explicar, né? A gente está usando o consumidor, ele mesmo entendia que era a Goldco para dizer para ele o que é a Goldco. Né? Então, às vezes não, acho que quase sempre a resposta está, nesse caso, pelo menos está no consumidor, né? E não no que a gente acha que vai fazer sentido. Ouça o seu consumidor, Exatamente. né? Legal. Bernard, olhando aí para o futuro, né? Que papel a educação financeira e o acesso à informação tem para reduzir a mortalidade empresarial e fortalecer as pequenas e médias empresas no Brasil? A gente sempre diz, né, que educação financeira devia ser dado na escola. Sem Como é que é dúvida. para as empresas isso? Sem dúvida. Eu tive a oportunidade de ter uma facilidade com números, né? Um modelo mental muito baseado em número, natural. Tive a oportunidade de estudar administração, onde eu dediquei muito mais ao conhecimento do que, de fato, ao diploma. Né? E a matéria que eu mais gostei foi matemática financeira. E isso, desde quando eu abri meu negócio, eu estou aplicando o tempo todo em matemática financeira. Né? Um desafio que eu acho que o empreendedor no Brasil ele tem, gigante, é o custo do crédito. O crédito é muito caro e pouco disponível. Né? Então é um desafio muito grande, você buscar recurso para investir no seu negócio e o zelo que precisa ter, né, por conta do custo, quanto isso vai interferir no seu negócio no longo prazo, quanto isso vai consumir do seu fluxo de caixa. Então tem que ter muito cuidado. Né? Essa conta financeira, o domínio dos números, do fluxo de caixa é fundamental. E eu percebo que possivelmente é uma das maiores dificuldades das pessoas que vão empreender. Tem muita gente muito competente que entende tudo do produto, entende tudo que está fazendo, mas essa parte não domina. E no Brasil isso é super relevante. Se estivesse no mercado um pouco mais maduro, seria diferente. Né? Isso eu acho que é um desafio, isso favorece pessoas que têm essa habilidade, mas por outro lado prejudica quem é muito bom em determinados assuntos, né? Bom em determinado segmento, que domina como fazer e como atender o cliente, mas ele sofre por não dominar essa parte financeira. Isso, para sobreviver tem que ter educação financeira independentemente do tamanho da empresa, né? Exatamente. Bom, Gregory, Bernard, em poucas palavras aqui para a gente fechar, o que significa usar a economia e os dados, independentemente, né, da fonte em que nós estamos aqui falando, sejam redes sociais, dados econômicos ou do próprio negócio, né, e das suas especificidades, o que significa usar isso a favor da empresa, né? E como é que isso mantém a empresa, o negócio, sempre um passo à frente? Fica à vontade, Gregory. Manda lá. Então, acho que a principal questão aqui dados são super ricos. A gente tem que saber qual é a natureza do dado e para qual a finalidade dele, né? Então, acho que a hora que a gente sabe qual é a natureza dele, para que a gente usa, se é para entender só como a gente está numa foto estática, se é para entender qual é a percepção do consumidor do nosso negócio, ou oportunidades, né? Onde abrir, o que fazer, a gente só tem que saber filtrar de onde vem essa informação, qual é o dado, qual é a melhor fonte, qual é a fonte mais ou menos precisa, mas sem achar que tudo é dado, porque criatividade, criação, inovação não está em dado. Longe disso. Né? Então, o dado só vai chancelar se a inovação foi boa ou ruim depois que você lançar. Então, eu acho que os dados funcionam para enxergar onde a gente está, enxergar o que a gente fez. Mas se o que a gente fez deu certo ou errado, não é uma função do dado. O dado só vai te dizer se deu certo ou errado. Uhum. Então, tem que ter um pouco de cuidado só em até onde o dado é importante e até onde ele não é. Um complemento importante. Exato.
porém não tudo. Diga lá, Bernardo. Super interessante o que você falou, eu concordo, né? Eu acho que no mundo dos negócios a intuição, ela talvez é a variável mais importante, né? Agora, tal qual a gente falou há pouco, levando em consideração essa variável relativa a todos os desafios do mercado brasileiro, do custo da taxa de juros, etc., eu diria que dominar esse tema, ter facilidade com a matemática financeira, é um diferencial de negócio. Isso faz da sua empresa maior, mais competitiva e fará você diferente dos seus concorrentes. Então, é isso. Eu acho que tem que ter isso como foco de negócio. Maravilhoso. Foi um aulão aqui. Muitíssimo obrigada, Bernard. Obrigada também, Gregory, pela participação, por dividir aqui as experiências de vocês com a gente. Obrigada também a você que nos acompanhou. Esse foi mais um episódio de Um Passo à Frente, uma produção do Estadão Blue Studio em parceria com o Itaú Empresas. E hoje a gente viu aqui que quando bem usados, os dados deixam de ser só números e se tornam aí bússolas para a tomada de decisão e, claro, para o crescimento sustentável. A gente se vê no próximo. Tchau!